RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Bom dia, Rio Grande, movimento está no ar. Em primeiro lugar, obrigado por você deixar a gente entrar aí na sua casa, nos 27 municípios pelo estado do Rio Grande do Sul, Lilian. Bom dia, tudo bem? Muito bom dia para o Rogério Forcolém, muito bom dia também para você que está nos recebendo aí na sua casa nesta manhã, nesta bela manhã, verdade, que promete ser bastante quente, diferente dos últimos dias aqui na capital. Quer saber como é que vai ser o tempo, Forcolém? Mas, porque hoje já estava ameno, né? Hoje pela manhã já estava bem ameno. Eu não sei se eu já estou tão surrado, tão judiado de frio de manhã, que eu nem senti direito, mas estava 8 graus ali pela manhã, bem cedo. Já é bom, né? Perto dos últimos dias. Vamos saber como é que fica hoje, então, porque o calorão tá chegando como prometido, hein? Temperaturas de amenas passam a ser altas aqui em Porto Alegre hoje. A gente amanheceu com 10 graus ali encharqueadas, assim como a média que foi aqui em Porto Alegre também. E as máximas vão chegar aos 24 graus por ali, assim como aqui na capital também, hein? Aqui na capital até ultrapassa isso, deve chegar até 27, até 28 graus aqui por Porto Alegre, hein? Em Caxias do Sul, tempo muito bom também, amanhecemos com 9 graus e as máximas chegam aos 23. Lá em Pelotas, a mínima foi de 12 hoje, mas a temperatura já subiu bastante, está quase na casa dos 21 graus, que deve ser a máxima hoje. Lá em Uruguaiana, a mesma coisa, as máximas hoje chegam aos 22 graus, bastante sol. E em Campo Bom, aqui na região metropolitana, as máximas devem chegar aos 25 graus. Bastante calor hoje, tempo bom, o pessoal tem que aproveitar, pessoal que estava sem lavar roupa. E o comentário que eu mais ouvi hoje pela manhã, o pessoal vai colocar a roupa no varal nessa quarta-feira e nessa terça também. Na quinta-feira, entre quarta e quinta, a chuva deve chegar por aqui. Forcolém. Muito bem. Nós vamos já começando nossas entrevistas com que a gente se propõe, né? Todos os dias aqui nós fazemos as entrevistas, trazemos aqui, através delas, uma prestação de serviço para que as pessoas fiquem por dentro do que está acontecendo em tudo, né? Na economia, na cultura, na segurança, na saúde. E hoje nós vamos falar sobre uma boa notícia. A Emater está estimando uma safra de verão recorde. Para falar sobre este assunto, está conosco Gianfranco Brata, gerente de planejamento da Emater. Gianfranco, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer, meu. É isso mesmo, porque após 2018, após uma certa queda na produção, teremos uma grande produção na próxima safra? Pelas nossas primeiras estimativas, é o que está desenhado. O ano passado, não que a safra tenha sido ruim, apenas um pouco menor que a anterior. Para este ano, nós estamos estimando, nos principais grãos, entre arroz, feijão, milho e soja, um aumento diário de cerca de 2% em relação ao ano passado. Isso significa algo como 130, 150 mil hectares a mais que o ano passado. Quanto à produção que está sendo estimada, nós deveremos ter um aumento aí sim de 3% do total, que daria um total de 1 milhão de toneladas a mais que o ano passado. Nossa! Isso já milho e soja? Contando os 4 principais grãos. Repito, arroz, feijão, milho e soja. Entendi. Esse aumento basicamente sim é puxado pela questão do aumento da área de milho e no aumento da área de soja. Nessas duas principais culturas. Mas aumentos de quê? De investimento na produção, de mais terra plantada? Um conjunto de fatores, Rogério. Primeiro, o aumento de área. Segundo, uma perspectiva de um ano favorável para a produção de grãos, em termos de clima. Sim. E, por terceiro, não menos importante, a questão do grau de capitalização que os produtores adquiriram, conseguiram amalhar nos últimos anos, fruto de boas safras que o Estado vem tendo ao longo dos últimos 5 anos. Leigo perguntando. Pois não. Para alimentar a minha ignorância e a gente aprender. O senhor fala em clima ideal. E essa safra, ela vai acontecer mais para o verão, né? Certo.
Como é que isso são as previsões do tempo que vem para lá, ou essa chuva que nós tivemos, esse tempo úmido que nós tivemos no inverno ajuda a terra ser preparada para o plantio de mais tarde? Nós estamos falando no momento as questões de grãos de verão, né? E eles serão plantados agora, a partir desse mês de setembro, já começa a se intensificar o plantio de milho, posteriormente soja, arroz e assim por diante. Então, quando se fala em condições favoráveis, né, condições meteorológicas favoráveis, nós estamos falando do futuro. Obviamente que isso é baseado em prognósticos que os institutos de meteorologia, tanto os nacionais quanto internacionais, dão conta que as chuvas ficarão entre a média, né, que chama média climatológica para o período, no transcorrer do ciclo dessas culturas, até seu período de colheita. Então, nós poderemos ter, vamos colocar no condicional, mas, em princípio, uma condição favorável de umidade, quantidade de chuva e calor para essas culturas. Entendi. O senhor falou aí 1 tonelada... 1 milhão de toneladas. 1 milhão de toneladas a mais que o ano passado. Isso é o que está estimado. Isso a gente pode estimar mais ou menos em valores? Em quanto poderia... Bem, nós normalmente quando fazemos essas primeiras estimativas, né, que são feitas entre agosto, a segunda quinzena de agosto, enfim, os valores que são projetados a preços de hoje, na realidade a preços da semana passada, ou seja, preços que são recebidos pelos produtores quando vendem esses produtos, essas commodities. É algo em torno de 34 bilhões e 200 milhões em nível de produtor. Isso aí é uma injeção na economia gaúcha? Sim. Imposto? Sim, porque isso nós estamos falando de preço pago ao produtor. Obviamente que em cima desse valor recai a questão de impostos, fretes, até chegar, digamos assim, ao consumidor final, ou mesmo exportado. Claro. Mas não deixa de ser uma boa perspectiva para a economia gaúcha. Mas eu até vou perguntar para o senhor a questão do escoamento e armazenagem. Nós temos escoamento para isso, quer dizer, transporte e armazenagem para tanto? Em princípio, sim, né? Nos últimos anos, mesmo com algumas safras bastante boas, né, em termos de volume, o Estado tem sido capaz de, primeiro, escoar a soja, que é o principal produto exportado, sim, certo? O arroz também, já que o Estado praticamente é o grande produtor de arroz no Brasil, enfim, é o que abastece o mercado de arroz. Já o milho e feijão são mercadorias que ficam praticamente dentro do Estado. O volume que sai para fora do Estado é bem menor do que da soja e propriamente do arroz. Mas, em princípio, não temos. Fica aqueles pequenos, se pode dizer assim, questões de logística, de estrada, transporte, que, enfim, aí nós temos muito que melhorar. Aí também vai dar uma variada ali. Isso, né? Mas em princípio não há tantos problemas assim para escoar essa produção. Pois é, ou armazenar. Né? Num ano que não foi bom tanto para o Brasil, né, em negócios, houve essa parada de caminhoneiros, tudo. O senhor veio trazer uma informação extremamente importante e positiva, né? Porque se espera, assim, desculpe me interromper, só para terminar, que se espera num ano desse, assim, que o ano já meio que perdido, vamos ter uma safra normal, porque a safra de grãos do Rio Grande do Sul sempre é rica, né? Como até o senhor falou, e os últimos 5 anos ela vem batendo recordes. Né? Até mais, eu diria, desde da safra colhida em 2013, de lá para cá, o Estado tem colhido quantidades cada vez maiores. Às vezes, uma que outra um pouco menor que o anterior, mas sempre num crescente. O que é um fato raro. Nas últimas décadas, termos assim 6 períodos consecutivos de boa colheita. Agora, isso aí também a gente pode depositar na conta da Emater, que tem um trabalho muito positivo no estado, né? Porque eu vejo que vocês estão assim sempre perto de todos os produtores, desde o pequeno produtor, o médio e o grande. Vocês fazem um trabalho assim bem significativo, já vi muito isso. Bem, pessoalmente. Nós estamos presentes, é bom frisar, dos 497 municípios que compõem o estado do Rio Grande do Sul, nós estamos presentes em 493, ou 94, se não me falha a memória.
Ou seja, a nossa abrangência é 99% dos municípios. Com isso, nós temos condições de estar presente, ou quase sempre presente, junto ao produtor. Claro, com um foco dentro da pequena propriedade, daquele produtor, enfim, um pouco mais necessitado, mas de maneira geral abrangendo todas as áreas. Ok. Tanto na comercialização como na produção, evidentemente. Muito obrigado. Falamos já de escoamento da safra. O pessoal está me perguntando aqui, nós acabamos de falar de escoamento da safra. Eu quero agradecer principalmente pelo trabalho da Emater aí e, claro, o trabalho do nosso produtor gaúcho, que enriquece cada vez o nosso estado num momento que nós vivemos aí de tanta dificuldade. Esse trabalho positivo, essa informação positiva. Obrigado, senhor Gianfranco Brata, gerente de planejamento da Emater, por ter nos trazido essa informação tão boa. Eu que agradeço, em nome da Emater, a oportunidade de estar presente aqui com vocês. Vai repercutir em todos os jornais depois aí, vai estar... né? Esperamos repercutir na hora da colheita, né? Sim, com certeza. Que vamos torcer para que realmente se concretize essa perspectiva. E daqui eu já passo para a minha colega Lilian Belim, que vai entrevistar Eduardo Valduga. Lilian. É isso aí, Forcolém. Estamos já aqui no estúdio com Eduardo Valduga, integrante da Casa Valduga, uma das integrantes da direção, atuando na direção da Casa Valduga, é uma das principais vinícolas que temos aqui no estado, uma das líderes no segmento vitivinícola. Muito bom dia, muito bem-vindo. Muito bom dia, muito obrigado. Lindo estar aqui, realmente foi uma oportunidade muito grande de divulgar mais um pedacinho do Rio Grande entre a gente. Essa vinícola que fica ali no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, né? E é um dos municípios que está recebendo a RDC TV. Exatamente. Nós estamos em Bento Gonçalves já há mais de 140 anos. Apenas 1875, né? Com a imigração de nossos ancestrais, né? E nós temos hoje o legado de traduzir todo esse esforço, toda essa dedicação para o Rio Grande do Sul como símbolo, né, da resiliência, símbolo da tradição e da conquista para o nosso estado e para o Brasil. Como é que foi tem como contar um pouquinho como é que foi a chegada da família Valduga na região? O patriarca Luiz Valduga, né? Luiz Valduga é das gerações que já nasceu brasileira, né? Eu sou a terceira geração hoje, né, de Casa Valduga, já tem a quarta, né, de meus primos, já com mais herdeiros desse legado, né? Mas eu sou a sétima dos imigrantes que vieram de Trento, no norte da Itália. Essa migração se deu em 1875 pela vinda desses conquistadores do seu próprio ideal, não conquistadores diretamente das terras, né? Mas seu próprio ideal, sonhos, né? Busca de uma nova ideia e sonho por causa daquela fuga, daquele prejudicado momento de guerra, fome e miséria daquela região. Que bacana. Né? E agora a Casa Valduga é um dos grandes destaques ali entre graças a Deus, várias vinícolas que temos, né, aqui na Serra Gaúcha. Vamos falar um pouquinho então do desenvolvimento do setor, né? E também da última safra, o que temos para trazer aqui para os telespectadores. O setor do vinho brasileiro vem crescendo, vem trabalhando em pró em se posicionar como uma das principais regiões também produtoras do vinho mundial, né? Hoje as vinícolas brasileiras estão se destacando pelo grau de qualidade que apresenta dos produtos, distribuição nos pontos, né? O enoturismo, propriamente dito, é um dos pontos que mais vem crescendo para a divulgação do nome vitivinícola brasileiro. A Serra Gaúcha, como as regiões de Gramado e Canela, Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa também vem se destacando muito sobre essa migração do visitante, do turismo, que vem buscar uma experiência, vem buscar uma qualidade de vida, né? Então, a indústria está crescendo muito, tanto na qualidade dos vinhos, quanto na apresentação dos seus produtos para o cliente. E como é que está para o produtor nesse ano? Como é que tem a comentar sobre a última safra também? O produtor de vinho em si, ele enfrenta muitos desafios
pelo ingresso de produtos internacionais, né? De certo modo, ele está tentando lutar por uma igualdade comercial e uma igualdade de impostos, as taxas que são cobradas pelo internacional e pelo nacional. A indústria, ela tem se destacado pelas últimas vindimas, com o ingresso, vindima é a colheita, né, do fruto propriamente dito, ela tem se destacado na inserção de tecnologia de ponta, que justifica hoje a qualidade do vinho brasileiro. Mas existe uma necessidade muito maior de ampliar, de fortificar o microempreendedor ou o minifúndio das famílias em crescer. Porque hoje o êxodo rural existe para o desenvolvimento da cidade, né, das capitais, e o governo, as nossas instituições, tanto privadas quanto governamentais, têm que trabalhar para a permanência do homem no campo, aquele minifúndio que tende a formar um entorno maior. Não é só as grandes vinícolas que formam um contexto, e sim um conjunto entre essas grandes ideias e a pequena ideia. É verdade. Bom, e a gente sabe também, eu queria que comentasse um pouquinho da força, né, do setor vitivinícola aqui da Serra Gaúcha e do estado, né, em relação ao Brasil, e também a força dos vinhos brasileiros, dos vinhos do Brasil, né? Sim, os vinhos do Brasil, eles estão se destacando por demais, né? Nós, em conjunto, hoje eu posso falar em nome da família Valduga, mas eu gosto sempre de falar em nome do vinho do Brasil, né? O vinho do Brasil está destacando, todas as vinícolas estão sendo muito premiadas na parte dos concursos internacionais, e o cliente está aprendendo a ver com outros olhos, e nós estamos cada vez mais sendo uma nova paixão nacional. Maravilha. Então, com isso a gente percebe também a diversificação do setor, né? A diversificação do setor, ela é um caminho sem volta, né? Nós, por exemplo, nós destacamos a diversificação tanto na produção, em vários produtos, como a criação de novos elementos de base do vinho e da uva, como a cosmética. Imagina. Né? A cosmética é um dos lançamentos do grupo Família Valduga, que veio por um destaque para o público feminino, masculino também, mas o público feminino em muito destaque. Nós temos hoje uma produção de cosméticos ao extrato essencial da uva e do vinho, que se chama a marca Vinotage. Vinotage. É então um desdobramento, um braço aí da Valduga. É um braço do grupo, da família, né, de empresas, né, que vem dar, ou seja, mais sofisticação, mais qualidade, mais prazer na vida de nossos clientes, tanto feminino quanto masculino, né? Que bacana. Então, produtos à base de uva para a mulherada, principalmente, mas também para os homens, né? Porque sim, tá sendo... são produtos de beleza e de tratamento da pele também, exatamente. Cabelo. Exatamente. Hoje nós começamos com o tratamento de pele, né? Hidratação. E esses produtos vêm para revolucionar, né? Nós somos novidades, somos pioneiras nesse ambiente. E já nós temos indicação de meios muito importantes. A Vogue já está indicando a Vinotage. Olha aí. E recém começou. Recém você foi lançado quando? Foi lançado agora há pouco. A empresa tem nascido agora com essa nova proposta, né? Faz em torno de 2 anos de idade. Então ela é bem jovem, bem recente, com essa proposta bem inovadora. Que bacana. Bom, e além então de estender aí um pouco mais, né, além do beber e do comer, né, da gastronomia, do enoturismo, enfim, temos agora esse braço também da Casa Valduga. E de vinhos e de espumantes, o que vocês têm de novidade agora? Perfeito. Bom, falar dos espumantes é como falar da nossa principal joia, né? Nós estamos lançando esse ano um dos ícones dos espumantes nacionais chamado 130, que representa e foi lançado em 2005 para comemorar 130 anos da imigração italiana no Brasil. Então, a história desse espumante já nasceu vitoriosa, né? Porque tem um legado muito importante. E esse ano nós estamos lançando então o 130 espumante rosé. Vem para se consagrar
como um dos principais e um dos melhores espumantes rosé nacional. A Valduga, lembrando que ela tem reconhecimento internacional, é uma das responsáveis pelo reconhecimento internacional dos espumantes brasileiros, né? Nós estamos hoje com um dos produtos nossos entre os 5 melhores produtos do mundo, nessa categoria vinhos e espumantes, né? E ano passado vamos tentar replicar essa conquista. Em 2017 fomos considerados a melhor vinícola do Brasil. Vocês têm também um empreendimento que é a Domino, né? A Domino, isso. É um dos grandes também destaques dos braços da empresa, né? É uma linha de inteligência de negócios internacionais, né? Todos nós hoje, primos, irmãos, estamos trabalhando na empresa, né? Essa é uma das grandes virtudes do nosso legado familiar. E essa empresa, ela tem um compromisso de trazer para o nosso cliente produtos e rótulos internacionais, trazendo a experimentação também e o compromisso da Casa Valduga de trazer a excelência em todos os sentidos em que ela abrange, né? E como é que está a questão da sustentabilidade e meio ambiente, assim, na produção, né, no terroir da Valduga? Vocês atuam, e também a área de atuação de vocês, aqui não é só aqui na Serra, né? Ela já se expandiu. Não, hoje a atuação nossa, propriamente dita, a sustentabilidade, nós sempre fomos um setor primário agrícola, né? Nós trabalhamos com a fruta e sempre uma fruta, um projeto a longo prazo. Então, se busca hoje um compromisso em relação à sustentabilidade do projeto agrícola. E o projeto industrial, como faz parte não só do vitivinícola, como todos os projetos, estão buscando a sustentabilidade e a adequação para um projeto cada vez mais buscado para o social, para o clima, entre outros aspectos. Mas hoje a abrangência, estamos com centros de inteligência, oficinas, escritórios também no Chile, né? Temos um centro administrativo onde projeta negócios, né? Nós temos um projeto, esse Domino, propriamente dito. Nós temos vinhedos na Serra do Sudeste, no centro, coraçãozinho do nosso estado do Rio Grande do Sul, com um dos maiores projetos de parreirais, né, próprios, né? E nós estamos ainda com expansões muito grandes aí. Tem expansão internacional, né? Tem expansão internacional, com certeza. E aqui na Serra Gaúcha como um todo, né, abrangendo a Valduga e os vinhos do Brasil, como a gente estava falando antes, qual é a expectativa de vocês agora? A gente vai ter também agora uma grande feira, né? A Wine South America. Então, como é que vai ser esse intercâmbio? Isso. A Wine South America está sendo uma feira em primeira mão para o público do trade, né? Do varejo, também do consumidor, né? Está sendo um lançamento agora em Bento Gonçalves. Nós recebemos o prefeito de Bento Gonçalves recentemente aqui, foi um dos destaques, né, que ele fez na entrevista, foi essa feira. Exato. Então, as vinícolas buscaram então um consenso, né, de participação, onde hoje, então, nós vamos tentar representar da melhor forma possível, com todo o trabalho e sofisticação do nosso vinho brasileiro. Vai ter também a indústria do vinho internacional e outras indústrias também participando. Nós vamos tentar fazer o nosso melhor para que essa feira se consolide e seja representativa para o setor. Maravilha, então, muito obrigada pela tua presença. Uma honra participar. E sucesso, vida longa, ainda mais para a Casa Valduga. Para todos nós. Obrigado. Muito obrigada. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais entrevistas, inclusive a nossa sequência de entrevistas com os candidatos a vice-governador do estado do Rio Grande do Sul. Não perca. O Rio Grande em Movimento está de volta. Lembrando, estamos ali ao vivo no Facebook da RDC TV Digital. Deixa a tua pergunta, a tua dúvida aí sobre os assuntos que estamos conversando. Também o teu comentário sobre como é que está o tempo aí na tua cidade. A gente quer saber a chegada desse calorão, como é que está sendo aí para você. E também outras questões que você quiser. Até o teu bom dia a gente aceita e traz aqui para o ar.
Coloca aí no RDC TV Digital, no Twitter também, a gente está lá, daí tu coloca com o teu recado, hashtag RDC Rio Grande em Movimento, ou nos manda também pelo WhatsApp, no número que aparece aí na sua tela. O nosso assunto agora é uma novidade, né? É uma tecnologia recente que temos aí, aliada à medicina, porque pesquisadores usam simuladores de microgravidade para auxiliar a medicina regenerativa. Para entender um pouco mais como é que isso funciona e no que pode ajudar, a gente está recebendo aqui a farmacêutica Patrícia Lazarotto. Muito bom dia, muito bem-vindo. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre ciência no programa. Pois esses simuladores... É recente isso aqui principalmente aqui no estado, aqui no país? Isso veio há quanto tempo para cá? Essa é uma tecnologia que já vem vindo há alguns anos, desde a implantação, né, do Centro de Microgravidade, que na verdade antes era Laboratório de Microgravidade, lá em 1999. Em 2016 ele se tornou um centro e a partir de 2006, 2007 a gente começou a usar essa tecnologia, que são os simuladores de microgravidade. Nós podemos chamá-los de clinostato, que são aparelhos que simulam movimentos rotatórios e esses movimentos em combinação, né, de revolução e rotação, esses movimentos combinados, eles simulam uma gravidade menor do que a da Terra. Então, isso seria a microgravidade, isso, né? É uma simulação ali de como funciona a gravidade, isso, movimento gravitacional, mas isso, porque reduzido. Aqui em Terra nós estamos numa gravidade de 1G. Tá, que é uma aceleração de 9,8 metros por segundo. Esse aparelho, ele nos dá uma simulação desse ambiente de microgravidade justamente pela combinação dos movimentos. Esse aí, na verdade, é um simulador de hipergravidade, é uma centrífuga. Esse a gente também utiliza, tá? Mas essa centrífuga nós utilizamos para fazer pesquisas com sementes. E essas sementes a gente tem obtido resultados fantásticos no que tange ao aumento da germinação. Tá? Essas sementes que nós colocamos de cenoura e de rúcula, elas têm um aumento na sua germinação de mais ou menos 35%. Olha aí. Isso é bem legal, né? Porque agora com a saída do homem a Marte, né? Nós temos que adaptar o crescimento das plantas lá, justamente pelo fato da gravidade marciana ser menor do que a da Terra. Pois é, mas então, voltando a esses simuladores de microgravidade, né? No caso, eu não sei qual é o alcance de atuação dele, mas com células da pele humana seria um desses mais utilizados ou é apenas nessa área de atuação? Na verdade, o objeto do meu estudo, da minha tese de mestrado e do Centro de Microgravidade foi com o fibroblasto de pele humana. Tá? Nós já havíamos feito um estudo com células imunes, tá? E resolvemos partir para o estudo dessas células de fibroblasto humano, porque as células de pele de fibroblasto humano, elas têm uma característica que se chama plasticidade, ou seja, elas têm uma determinada capacidade de se tornarem outras células. Tá? Hoje em dia, a gente já usa algumas outras tecnologias, tá, de reprogramação celular, ou seja, de fazer com que uma célula adulta se torne uma célula pluripotente, né? No caso, uma célula tronco. Então, o que a gente fez? Já sabendo dessa característica do fibroblasto de poder voltar a ser uma célula tronco, nós pensamos, por que não colocar num clinostato e ver o que acontece? Até então, na literatura, nós tínhamos muito poucos resultados acerca disso. Então, nós colocamos no clinostato e tivemos a grande surpresa de que as células, elas tiveram alguns marcadores de pluripotência celular, ou seja, característica de uma célula tronco. Perfeito. E isso que a gente está vendo ali agora? Essa é uma outra tecnologia que outra coisa. Isso, na verdade, esse aí é um coletor de sangue auricular para ser utilizado por astronautas. Tá? Esse coletor de sangue, inclusive, é uma patente do Micro-G. E ele foi testado num voo, sabe aqueles voos parabólicos que simulam a microgravidade, que tu entra no avião e ele faz parábolas assim? Tem várias imagens, até acho que tem alguma imagem do teste.
E ele foi testado nesse voo 0G, tá? E é uma das patentes lá do nosso laboratório. Essa é uma cadeira de desorientação espacial. Essa cadeira ela é utilizada para treinamento de pilotos de alta performance, como, por exemplo, pilotos de caça e até mesmo para astronautas, né? Que além da microgravidade, eles experimentam a desorientação espacial. Essa daí é uma centrífuga humana, que também serve para treinamento de pilotos de caça e de astronautas, né? Justamente porque com a centrífuga a gente consegue uma alta gravidade, né? E ele consegue experimentar uma gravidade de até 8 Gs. E isso tudo tá onde? Tudo lá no prédio 30 da engenharia, no Micro-G. O Micro-G, ele tem a sua sede administrativa no Tecnopuc e o seu laboratório no prédio 30 da engenharia da PUC. Bom, e a gente estava falando então da microgravidade na pele, né? O que vocês, no teu estudo, né? O que tu conseguiu constatar assim em relação ao envelhecimento? Exato. Nossa, eu tive resultados assim muito surpreendentes. Primeiro porque eu estava utilizando células de pele humana de um paciente de 40 anos, um paciente relativamente jovem. E na minha segunda rodada de experimentos eu utilizei células que já estavam mais velhinhas, com uma característica de velha. Quando a gente olha no microscópio a gente consegue determinar essa célula que está jovem, essa célula não está jovem. E eu utilizei células que não estavam jovens e na medida em que eu tirei essas células do cronostato, elas estavam com uma aparência de totalmente jovens. Olha e isso foi totalmente contra os outros estudos que já haviam relacionados a esse assunto. E isso me fez, então, ir além do estudo e pesquisar alguns genes relacionados a ciclo celular e idade. O estudo ainda está em andamento, né? Então, ainda não tenho os meus resultados finais. Eu apresentei esse estudo, esses resultados nos Estados Unidos, no ASMA Meeting, que é um encontro de medicina aeroespacial. E espero que agora, terminando essa rodada de experimentos, eu já tenha mais resultados consistentes. Mas as notícias são boas, né? Pois é. E no espaço, né? Como é que foi observado isso? Teve essa observação com os astronautas, né? A questão do envelhecimento. Sim. O que foi constatado? O que acontece? A gente, na verdade, sempre foi dito que no espaço o envelhecimento ele é mais rápido. Todos os papers e os artigos sobre o assunto relatam isso. Sim. Nós encontramos o contrário nesse simulador de microgravidade. Isso é muito importante, porque a gente conseguiu resultados discrepantes que podem nos ajudar, assim, né, na medicina regenerativa, ao passo que tendo esse resultado na morfologia das células. Sim. E esses genes que são considerados comuns a células-tronco, eu posso ter aí uma nova maneira de reprogramar as células. Perfeito. E a relação disso com as células-tronco, por exemplo? O que vocês têm de avanço? Como eu estava dizendo, né? As células-tronco, hoje em dia, elas não são utilizadas na prática na terapia celular definitiva, né? A gente está mais utilizando célula-tronco como um mecanismo e uma ferramenta de estudo para descobrir novas drogas, novas terapias celulares. A gente consegue usar a célula-tronco na medicina hoje, o transplante para leucemia, né? O transplante de medula óssea, limpoenxertia sem haver a reabsorção, porque aí a gente enriquece ela com célula-tronco e a gente não consegue ter essa reabsorção. Ainda há estudos das células-tronco poderem ser utilizadas no tratamento do lábio leporino, no câncer. Ou seja, hoje a célula-tronco, ela é a questão da odontologia também, utilizar células-tronco dentárias para vários outros tipos de tratamento, não só da boca. Então, hoje a medicina regenerativa está dando um grande salto, né?
Perfeito. E a questão dos testes, como é que está a questão de testes em humanos também? Então, ainda a gente está... A questão das células-tronco embrionária, ela esbarra na legislação. A gente tem toda aquela questão da ética, da utilização de célula-tronco embrionária, ainda no blastocisto. Então, é bem... Isso a gente esbarra muito ainda na ética, por isso que é tão importante a gente conseguir outros tipos de célula adulta que a gente possa reprogramar. Né? A gente conseguindo reprogramar uma célula adulta, a gente já conseguiria ter uma maior amplitude, né, de utilização sem esbarrar na questão ética. Perfeito. Queria falar um pouquinho também do Centro de Microgravidade, né? Sim. É referência? Sim, é referência no Brasil, na América Latina. Fomos os pioneiros e ainda somos, né, em estudos de fisiologia aeroespacial e microgravidade. E também, para fechar aí, o avanço do estudo, né? E a conclusão principal que tu quer deixar aqui, algum site, alguma coisa para o pessoal ter acesso também, de repente, a imagens, claro, ou também ao estudo mesmo? Claro, é só acessar o site da PUC, tá lá e colocar microg.com.br. E estamos abertos a visitas, é só ligar ou entrar no site e agendar uma visita. Nós aceitamos visitas de colégio, de empresas, de escolas que estejam interessadas, porque nós trabalhamos, né, com verbas de fomento federal, mas também temos parcerias com empresas e é sempre bem-vindo. Tá certo. Obrigada, Patrícia, pelos esclarecimentos. Obrigada. Parabéns pelo estudo também. Obrigada. Boa tarde. A gente vai para um rápido intervalo, já voltamos com mais entrevistas aqui no Rio Grande em Movimento. Muito bem, o Rio Grande em Movimento está de volta. Agora são 11h42, 18 para o meio-dia. A temperatura já vai se elevando um pouco mais, já estamos com 15 graus, um solzinho gostoso aí fora, na Grande Porto Alegre principalmente. Bom, neste princípio aqui do nosso grande movimento, que é prestar o serviço através de entrevistas, né? Estou recebendo agora a advogada Milene Fernandes, porque o assunto é: os aposentados e pensionistas do INSS devem comprovar prova de vida para manter o benefício. E para esclarecer sobre este assunto, ela vem aqui bater um papo com a gente. Bom dia, doutora. Dia, tudo bem? Fica tranquila, tudo bem. É a primeira vez que ela dá entrevista. É que eu digo, né? Quem não está acostumado realmente assusta, né? O microfone já assusta um pouco. Imagina a câmera ligada. Você está ali, ó. Esse ali é o retorno, lá você está aparecendo. Mas fica tranquila que é um bate-papo, né? O telespectador está do outro lado. O importante é nós passarmos a informação com tranquilidade. Mas eu gosto, realmente, eu entendo o seu momento, né? Porque não é fácil, quem não está acostumado mesmo. Bom, doutora, como é que faz essa regularização para manter o benefício? Muito provavelmente, quem vai é porque já foi chamado pelo INSS, né? Essa prova de vida, ela tem que ser feita anualmente. Então, o banco, ela não precisa ser feita no INSS, o banco mesmo chama o segurado e todas as pessoas, independente da idade, precisam fazer essa prova de vida, essa comprovação de que efetivamente estão vivos, né? Para que o INSS siga mantendo esse benefício regular. Sim. O que acontece é que mais de 30 mil pessoas não fizeram essa regularização. Então, corre o risco do INSS cessar esse benefício. Por isso, os bancos convocam e quem tem conta bancária, o banco pode usar várias estratégias para chamar esse beneficiário. Ele pode, tanto no caixa eletrônico, botar uma mensagem, quanto mandar um recado via SMS. Então, cada banco usa uma forma diferente, né, que fica melhor para a sua gestão, para chamar esses segurados para fazer essa comprovação de vida. Então, independente da idade, assim, todo mundo tem que fazer uma vez por ano. O prazo correto é até 31 de dezembro, mas eles prorrogaram esse prazo até dia 28 de fevereiro. E mesmo assim, 30 mil pessoas do Rio Grande do Sul não regularizaram. Ainda não regularizaram. O que o INSS evita com isso? Pagar benefício para aqueles que já faleceram, né? Irregular, né? Irregular. Exatamente. E tem um monte de gente que daqui a pouco faleceu um parente, está lá com a carteirinha sacando ainda, né? Isso, porque acontece...
as pessoas idosas, isso acontece com mais frequência, assim, geralmente é um parente que saca, então tu tem aquele teu cartão. Sim. E todo mês tu passa a senha para um parente, todo mês ele vai lá e saca. Tu morre, ele continua sacando até a prova de vida. Isso não pode, né, na realidade. Claro, isso é crime, inclusive, né? Isso é crime, é. É isso que eu ia lhe perguntar. O fato, por exemplo, vamos dizer que nesse universo de 30 mil aí tenha 20% que já tenha falecido e está regular. Aí esse parente saca e está pegando esse dinheiro. Foi chamado, ele não vai lá porque, né, ele já está 3 meses sacando, vamos dar uma data aí. Sim. O INSS, então, ele não foi regularizar, o INSS para de pagar. O INSS para de pagar até dezembro, ele continua pagando ou já imediatamente para de pagar? A partir da chamada, para de pagar, se não for? Isso, exatamente. Os bancos convocam, o prazo era até 28 de fevereiro. Eles estão cancelando esses benefícios de forma gradual para que também não gere um tumulto nas agências bancárias, né? Claro. Então, eles estão chamando, estão dando um prazo, mais um prazo, né? Além do prazo do dia 28, e agora, efetivamente, estão cessando os benefícios. Mas, assim, é possível que esse benefício seja restabelecido indo a pessoa se apresentando na agência bancária e regularizando a sua situação, né? Na agência bancária? É direto na agência bancária? Direto na loja do... Não precisa ir na agência do INSS. Certo. Vai direto na agência bancária. Entendi. Para regularizar a situação. E aí, se ficou 1, 2 meses sem receber, o banco também libera o pagamento em atraso. Tá, mas aí o que eu queria encerrar naquela outra situação é que daí ele teve um benefício encerrado, né? Mas eu tô há 3 meses, eu saquei um dinheiro que não poderia ter sacado. Ah, sim. Daí para diante, o INSS pode passar para a Polícia Federal fazer um pente fino, começar a fazer uma investigação para ver quem é que se beneficiou, se é apropriação indébita no mínimo, né? Isso, uma fraude, né? Sim. Isso pode ser feito. O INSS, eu pelo menos não tenho conhecimento de que o INSS efetivamente faz isso, a não ser num caso mais grave, assim, de que alguém se passe por um terceiro, porque o INSS não consegue controlar quem efetivamente saca esse benefício. Como é um cartão com senha, na maioria das vezes, qualquer um pode, né? Claro. Então, eles não conseguem achar um responsável por essa fraude. Por isso que, pelo menos uma vez por ano, eles solicitam que o segurado informe que está vivo para que continue recebendo. É a melhor forma de eles manter o controle. Um controle, pelo menos, anual, né? Ok. Então, vamos adiante. Até quando é preciso comprovar a prova de vida? A partir de... O prazo é até 31 de dezembro. Neste ano, para quem não fez a comprovação de vida até 31 de dezembro, a comprovação de 2017, tinha o prazo até dia 28 de fevereiro de 2018. Certo. Passado esse prazo, quem não foi na agência fazer a regularização, agora os bancos começam a acessar os benefícios. Então, o prazo já esgotou. Então, assim, se a pessoa teve o benefício trancado, mas ela está regular, ela existe lá, ela vai no banco, comprova imediatamente, o banco paga esse retroativo? Paga. Paga o retroativo também. Paga. Porque estava trancado. Isso. Sim, porque está lá na conta, né? Tá lá na conta. Só não está conseguindo sacar. Só não libera, exatamente. Entendi. Aí então... a pessoa recebe só ir com documento de identidade, né? Um documento válido com foto. Se for através de procurador, porque às vezes acontece a pessoa não consegue se locomover, né? Isso é importante. A pessoa está acamada, aí é um procurador. Procurador, a gente fala, pode ser o neto, pode ser a filha, o filho, né? Não precisa ser advogado. Não precisa. Um procurador é aquela pessoa que responde pela outra. Então... E como é que ela faz esse documento de procuração se ela não consegue nem ir no cartório? A procuração pode ser assinada, né? Assinatura simples. O INSS tem um modelo de procuração que ele fornece. Ah, tem também. Isso. Aí, esse procurador, sim, ele pega essa procuração, pega um atestado médico de que a pessoa está impossibilitada de se locomover. Esse atestado tem que ser expedido em 30 dias, não pode ser do ano passado, por exemplo. Ele tem que ser atual. Tem que ser atual, isso. Ele pega essa procuração, os documentos de identidade das duas pessoas, tanto do segurado quanto dele, e leva no INSS
para se cadastrar como procurador. Certo. A partir daí, ele consegue ir na agência bancária, claro que ele vai ter que levar a procuração e o documento de identidade também do segurado para que ele consiga sacar esse benefício. Então, veja só, vamos prestar bem o serviço aqui, repetindo, você que ligou agora à televisão. Nós estamos com a doutora Milene Fernandes, advogada, especialista em direito previdenciário. Previdenciário, né? Obrigado. Nós estamos falando, se você tem um parente ou alguém que teve o cartão que você vai sacar trancado, porque está exigindo uma prova de vida, você vai na agência bancária, na onde você saca ali a agência, e você já pode imediatamente destrancar esse benefício. Você comprova que está vivo. Se você é uma pessoa ou conhece alguém que está acamado e não pode se deslocar, terá que fazer uma procuração. O próprio INSS tem um modelo de procuração que você pode pegar numa das agências, né? Ou no próprio site também. No próprio site pode imprimir. Mas é melhor ainda. Peça para alguém, né? Me imprime para mim, se você não sabe entrar na internet ali e tal. Imprime para mim e tal a procuração. Você vai assinar, aí eu assino a procuração e com o atestado médico dos últimos 30 dias de saúde dessa pessoa, tem que ser um atestado que atualizado, não pode ser um atestado do ano passado, você também vai conseguir destrancar esse benefício. Então, são informações importantes para você que está passando por essa situação. Qual é a dica que você daria para aposentados e pensionistas para manter sempre regular? Ele pode, o aposentado, antes do banco chamar ele, pode se declarar de tanto tempo passar lá e fazer uma preventivo? Não, isso não. Só quando o sistema chamar. Isso, quando o banco solicitar, ele vai fazer. Alguns bancos utilizam o dia do vencimento da conta para chamar. Alguns bancos utilizam o aniversário da conta. Então, cada banco tem a sua sistemática e eles vão chamar. O banco tem que fazer isso. É um serviço que o banco faz, não vincula com o INSS. Então, o banco vai chamar esses segurados. Claro que se por acaso eles não receberem nenhuma comunicação até agora, são aposentados, pensionistas ou recebem algum benefício assistencial, vai na agência bancária regularizar a situação, porque senão vai ter problema, com certeza. Com certeza. É importante... Uma outra questão que é importante também, que é para brasileiros que moram no exterior. Tem muito aposentado que mora fora, né? Muita gente que recebe benefício que mora fora. Então, também essas pessoas precisam fazer comprovação de vida. Elas podem fazer também através de procurador. Então, passam procuração para alguém que está aqui no Brasil. Algumas pessoas já deixam isso regularizado antes de morar fora. Mas também no próprio consulado é possível fazer essa prova de vida. O consulado faz também. Que interessante. E passa para o sistema? Isso. E informa ao banco. Mas eu não sei Caixa, né? Mas eu acho que em Nova York, por exemplo, vamos supor aí, alguns lugares tem um Banco do Brasil, né? Que a gente consegue achar um Banco do Brasil. Isso. Perto do consulado, alguma coisa nesse estilo. Mas o consulado já é... E como a senhora é de direito previdenciário, vamos abranger um pouco mais essa entrevista. E me aproveitar. Claro. O que a senhora daria de dica aí de pessoas que estão querendo se aposentar? Eu estava conversando com colegas ali na junção dos documentos para comprovar a sua aposentadoria. Eu estava falando com um colega ontem de rádio, né? Porque por exemplo, o rádio, ele te aposenta em 25 anos. Aposentadoria especial. Por causa do ouvido e tal. A gente tanto que a gente tem que se fazer audiometria todo o tempo, né? Então, mas são 25 anos, por exemplo, da profissão, não pode ser 23 mais 2 de outra. Não fala, né? Até tu consegue aproveitar esse tempo especial. Então, assim, para o homem, todo o tempo trabalhado converte por 1,4. E se tu multiplicar 1,4 por 25, dá os 35 anos que o homem tem que se aposentar. Então, digamos que tu tenha 20 anos de tempo especial, tu vai multiplicar isso por 1,4. Agora eu não vou conseguir fazer esse cálculo. Pois é. Vamos fazer por 10, então, que é mais fácil. Então, tu vai pegar 10 anos, esses 10 anos vão virar 14. Então,
tu tem que te aposentar com 35. Então, tu vai, em vez de ter só 10, tu tem 14 anos porque tu trabalhou em atividade especial. Então, esse é um benefício que a lei traz para aqueles trabalhadores que se submetem a condições insalubres de trabalho, né? Sim, tem várias profissões aí que são insalubres. Muitas profissões. Qual outra que a gente poderia citar, assim, que médico, enfermeiro. Médico, enfermeiro também, né? Todo ambiente hospitalar, ele é insalubre em função dos agentes biológicos. E quem trabalha em hospital se aposenta com 25 anos, se trabalhar, claro, só em atividade especial. Metalúrgico, eletricista, quem trabalha com cimento também. Tem muitas profissões que se aposentam com 25 anos. Eu tava olhando no documentário outro dia. Sabe aquela pipoca doce que eles vendem até em sinal? Às vezes tem aquela pipoca doce, é uma pipoca, ela é mais grossinha assim. E ela é doce. Minha filha menor adora, né? Eu não sabia como é que fazia aquela pipoca. Ela vem do milho. Mas eles explodem a pipoca. Só que é um ambiente bem insalubre, que o cara tem que estar com fones, assim. E aquilo dá uma explosão. Eles usam tipo canhões. Aquela do pacotinho rosa. Isso, exatamente. Então, tem canhões, assim. Ele entrou numa fábrica de pipoca que o cara tinha 18 canhões dentro de uma sala. E aí ficava um grande negócio ali, ele explodiu as pipocas. Só que é um estouro tremendo. E o cara tá com protetor e fone. Imagina que dano que não traz aquilo ali, né? Esses equipamentos de proteção, a empresa que tem insalubridade na sua atividade, o que ela tem que fazer? Ela tem que tentar trazer a melhor condição de vida para o seu trabalhador. Então, eles contratam um engenheiro de segurança do trabalho que faz uma avaliação para ver o quanto aquele ambiente é prejudicial à saúde do trabalhador. E ele vai dizer que equipamento vai ter que ser utilizado. E aí ele tenta minimizar aquilo. Então, usar fone. E aí eles fazem uma avaliação para ver qual é o impacto que aquilo ali tem na saúde do trabalhador. Se o equipamento de proteção consegue elidir a insalubridade, ou seja, consegue transformar em um ambiente agradável, dificilmente a pessoa consegue se aposentar mesmo exposta a esse ambiente. Ah, é? Porque está totalmente protegida, Porque está protegida. Ah, entendi. Olha. Tem a aposentadoria especial tem essas peculiaridades. Ok. Deixa eu ver aqui uma... Ok, não é uma pergunta. Muito bem, muito obrigado, doutora Milene Fernandes, advogada, especialista em direito previdenciário, aprendi. Obrigada. Não foi normal, não foi? Foi bem. Deixa eu ver se... eu não tô... Tá gelada ainda. Tá bem. Muito obrigado. Volte sempre. Você fala muito bem, Voltarei. Não parece que você estava nervosa, estava muito tranquila. E nós vamos para o intervalo comercial e na volta mais entrevistas aqui no Rio Grande Movimento. Vai. O Rio Grande em Movimento está de volta e nós agora vamos dar sequência à série de entrevistas com os candidatos a vice-governador do estado do Rio Grande do Sul. Hoje nós recebemos aqui a Ana Clélia Schneider Teixeira, que é da chapa do candidato a governador Júlio Flores, do PSTU. Muito bom dia, bem-vinda. Bom dia aos nossos ouvintes, né, da emissora CTV, né? Para nós é o maior prazer estarmos aqui para podermos, né, divulgar um pouco das nossas propostas, né, a nossa candidatura, minha e do Júlio, ao governo do estado. Nós já pedimos que a senhora inicie se apresentando, por favor. Bom, eu sou Ana Clélia, né? Me chamam assim, eu sou funcionária pública, né? Sou funcionária de escola há 26 anos, né? Eu trabalho na educação, sou de Passo Fundo, né? Moro lá, resido lá. Trabalho numa escola estadual, né, no Mário Quintana. Sou casada, tenho 4 filhos, 2 netos. Sou formada em gestão pública, né? E também sou pedagoga, né? E a gente trabalha, né, há muitos anos na educação, tendo o que a gente tem de bom e o que a gente não tem de bom dentro das nossas escolas para os nossos alunos e a nossa comunidade escolar. Perfeito. Ok.
Eu gostaria de... A senhora não tem coligação, né? O PSTU, ele vem puro, chapa pura. Isso. Eu e o Júlio, chapa pura, PSTU, porque a gente, assim, ó, nós acreditamos que fazer coligações hoje não debate com o nosso programa, né? Porque nós temos um programa e a gente defende esse programa do partido, né? Então, para nós é muito interessante a defesa em si do que nós temos como, né, programa. Perfeito. A gente quer saber agora qual é o papel do vice-governador na gestão de vocês, de que forma deve atuar? Para nós, assim, o papel do vice é muito importante, porque ele tem que estar junto, nós temos que estar junto, o governo com o vice, diante que a gente tem, assim, um programa, né? E esse programa, ele é debatido com os dois, então nós temos que trabalharmos juntos, né? Com nós, né? Levando as nossas propostas, o que a gente apresenta durante a campanha é o que a gente vai implementar depois, né, de eleitos. Então, para nós não tem essa, a gente apresenta na campanha e aí depois vai lá, assume o governo sozinho. Então, nós temos que, se nós apresentarmos que a gente, para a educação, o projeto da educação, eu como educadora, né, eu vou estar junto do Júlio para implementar os nossos projetos que a gente debateu. Vindo que a gente vem de um desgaste da nossa educação, né? Então, eu vou defender isso. Também, como sou mulher, eu vou estar dentro das escolas, né, na educação, defendendo também as opressões, o machismo, o racismo, sabe? Que isso tudo tu debate e tu combate junto, né, da escola também. Então, estaremos juntos e eu acho muito importante o vice, né, estar junto. Quais são as bandeiras, os principais pilares de que vocês têm na campanha para pedir o voto do cidadão gaúcho? Olha, nós temos todos os pilares. Nós temos a educação, a saúde, a segurança, né? E por isso o debate nosso com a classe trabalhadora é debater todas essas faltas que se tem para os trabalhadores, para a classe mais pobre. Então, nós temos que debater, e é bandeira nossa, né? É uma convicção que a gente tem de chamar a população para estarmos junto conosco, né? Para fazer essa rebelião, essa revolução, para mudar tudo que tem aí. Então, para nós, pilares são tudo que falta para a população, para o trabalhador, para a classe mais pobre. Mas vocês vão enfocar no quê? Para nós não tem, porque é um projeto só. Então, no momento em que você trabalha a educação, você trabalha junto a segurança e a saúde. Porque não tem como você debater e levar só um pilar. Ou você leva os três juntos, ou então uma população vai ficar com falta de alguma coisa. A classe mais pobre. Tá certo. Bom, dentro disso, então, já citaste aí que como uma educadora atuante na área da educação, né, essa vai ser uma das principais frentes, né, que é assim que deve atuar junto ao candidato ao governo. Eu queria, então, que detalhasse bem pra gente como é que a sua gestão deve tratar a área da educação. Olha, nós temos uma educação que os governos não é prioridade para eles. Onde se tem reformas, nós temos escolas sucateadas, nós temos o nosso pagamento, né, o nosso salário, que ele é parcelado pelo governo. Nós estamos já há praticamente 4 anos, porque nesse governo, né, do Sartori, que vai acabar agora no final do ano, nós estamos com o nosso salário parcelado e congelados, porque foi aprovado leis onde a gente não tem o reajuste. Nós temos daí os nossos alunos que eles têm uma precariedade, as nossas escolas elas são sucateadas, porque o governo deixou de investir. E para nós isso é prioridade.
nós temos que pagar o piso para os professores e funcionários, nós temos que investir na merenda escolar, que nós temos muitos alunos, né, da nossa periferia, que é onde eu trabalho, em Passo Fundo, na minha escola, e em outros também, que muitos alunos não têm, a nossa população está pobre mesmo, que não tem o que comer. O aluno vai para a escola para se alimentar, onde come, às vezes, uma refeição ao dia, que é a merenda da escola. E nós achamos que 30 centavos por aluno para alimentar por dia é impossível, então temos que investir nisso. Nós temos que manter também para o magistério o plano de carreira, que ele vem sendo atacado nesses últimos governos, né? Vem retirando os nossos direitos, o nosso plano de carreira. Nós temos que implementar o piso nacional, que é uma lei desde a época, né? Foi o ministro Tarso, em que ele fez a lei do piso, né? Ele assinou. Aí, quando ele entrou em vigor, a governadora Ieda, na época, né? Ela entrou na justiça para não pagar o nosso piso. Depois veio, inclusive, né, o ministro como governo, e ele usou da mesma tática, né, da governadora, também continuou. E o Sartori agora, então, ele nem imagina, parece, na vida dele, que existe esse piso para pagar nós. Então, a gente vai implementar o piso, né, para os professores e para os funcionários do Rio Grande do Sul, que não tem. E vamos trabalhar também com reajuste, porque temos da onde tirar esse reajuste, né, para educação. E esse do parcelamento também do salário não é só para a educação. São para todos o funcionalismo público, né, do Rio Grande do Sul. Então, nós vamos, né, pagar em dia, né? Isso é prioridade. O trabalhador trabalhou, no final do mês ele tem que receber, porque é dali que ele tira o seu sustento. Então, nós, funcionários públicos, eu me incluo nisso, né? Sou da educação, mas sou funcionária pública, eu sei o quanto isso nos dificulta. Não receber o nosso salário e a gente está cada vez numa categoria mais empobrecida, por falta, né, de projetos, porque os governos que estão aí não é prioridade para eles o funcionalismo público. Até o contrário, eles dizem que nós somos mas diz, o problema do Estado, tanto no Estado quanto a nível federal, nós somos o problema. E nós achamos que o funcionalismo público, ele não é o problema. E sim, ele é a solução para se dar uma qualidade, sabe, do serviço público para a nossa população, para a nossa classe pobre, realmente. Porque o rico não precisa de nós, real. Quem precisa de nós é a dona de casa, é lá o agricultor, é o sem-teto, é o mendigo, que esses não têm como. Então, ele precisa de um serviço público de qualidade. E para nós é essencial isso. E vamos entrar agora na área da saúde. O que da saúde, quais são as prioridades dentro da saúde para o governo seu e do seu candidato a governador? Para nós, na saúde, assim, ó, eu venho, né, de lá de fora e que moro num polo, né, regional de saúde. Posso dizer que eu ainda tenho um privilégio sobre isso, mas assim, ó, é um polo em que agrega muitos municípios, muitas regiões que vêm se acolher, né, no nosso polo ali. E eu tive uma experiência, a experiência do dia a dia, de estar, né, num desses hospitais de lá, onde você fica uma noite, um dia todo, numa maca, numa cadeira, esperando o atendimento, um leito, né, para poder, né, se tratar. Uhum. Então, para nós, a saúde também é prioridade, que nem a educação. Ela tem que ter um SUS 100% público, né? Temos que regionalizar centros, né, de atendimentos para a população,
bem equipado, né, com todo o equipamento, com profissionais, para que atendam essa população. Porque eles não precisam sair e viajar muitos quilômetros para serem atendidos, né, no momento de dificuldade, que é no momento que você está doente. Então, isso para nós também é essencial, né, a gente poder dar condições para que a população tenha mais perto de si o atendimento. E assim, ó, o SUS 100% público. Esses hospitais hoje que nós temos aí, eles estão mais a mando do capital. Porque se você tem dinheiro, tu chega lá e é atendido. A população carente, ela vai para uma fila e espera até 1 ano, 2 anos para ser atendido. Então, para nós, isso não pode acontecer. A população tem que ter atendimento perto de sua residência, aonde, nos seus locais onde eles moram. Ok. Ana Clélia Schneider, candidata a vice na chapa do PSTU, né, que é candidata a vice de Júlio Flores ao governo do estado. Nós estamos conversando com ela, nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida, continuando a entrevista, que é a entrevista que nós estamos fazendo com os candidatos a vice também à noite. No Cruzando as Conversas, nós fazemos com os candidatos a governadores. Se ela está hoje aqui de manhã, à noite o Júlio Flores estará no Cruzando as Conversas. Já voltamos. Voltamos com o Rio Grande em Movimento. Seguimos com a entrevista, nessa série que estamos fazendo aqui no programa, a entrevista com os candidatos a vice-governador do estado do Rio Grande do Sul. E hoje nós estamos conversando com Ana Clélia Schneider Teixeira, que é candidata a vice-governadora na chapa do candidato a governador Júlio Flores, do PSTU. Dando sequência, então, eu pergunto à candidata como é que vocês vão tratar nessa gestão a segurança aqui no Rio Grande do Sul? Bom, nós sabemos que a segurança também é outra coisa que está, né, faltando para a nossa população, porque nós temos, às vezes, a segurança para os grandes e para os mais carentes não se tem. É o contrário, eles são criminalizados, né, muitas vezes pela polícia, porque a polícia entra, né, na periferia, nos bairros, para agredir, para recriminar. Então, já entra e já não tem segurança. Muitas vezes pode-se dizer que a população tem mais medo da polícia até do que de outra coisa, porque ela já chega, né, nas periferias, né, com isso. Para nós, a nossa maior situação que a gente acha que tem é o caso das drogas, né, que leva a tudo isso que está aí, né, aos crimes, os presídios cheios, né, porque nós temos muitos, a gente que está acompanhando sempre na imprensa, a gente tem os presídios superlotados, né. E outra coisa também, no momento em que você não investe muito na educação, no momento que você fecha uma escola, você abre um presídio. Então, é toda uma questão de como você vai organizar, o Estado, a sua governança. E achamos que o problema central da segurança é as drogas. Porque, para nós, as drogas levam a tudo isso. E tem o porquê. Porque as drogas hoje, elas estão para o grande capital. Ele não é, porque o traficante, o grande traficante, ele não está lá no morro. Ele não está lá no bairro mais pobre. Como diz o meu companheiro, né, de chapa, o Júlio, está nos salões de luxo. Porque ele não aparece. Então, para nós, as drogas, ele é um problema crucial de saúde também pública, tem que ser tratado como saúde. E temos que, legalizar o doente, né, dar condições para que ele use, se ele tiver
né, que usar, que seja o governo assuma isso, né, legalize essa parte das drogas, que você vai combater a maioria da parte da falta de segurança. E pôr mesmo a desmilitarização das polícias. Nós hoje temos processos que não seguem porque não tem aquele segmento, sabe? Da delegacia, com o fórum, sabe? Com o que prendeu lá. Então, ele vem, cada um faz uma parte e aquilo fica no burocrático. Nós temos que juntar tudo isso num só, se trabalhar em conjunto, né? Para que também extermine você. No momento que você acelera todo esse processo, né, de juntar todas elas, você também dá um resultado bem mais amplo e rápido para a população. Dona Ana, como é que a senhora e o seu candidato a governador vão tratar a economia gaúcha? Nós estamos enfrentando um momento difícil no estado. Outro problema que nós temos, e aí a gente vê dessa forma, nós temos os grandes, eles têm muitos, e os poucos, mas poucos têm muito e muitos têm pouco. Por quê? A nossa economia, nós temos um estado muito rico. Nós somos um estado assim poderoso. Nós temos a agricultura, né, que produz muito. Nós temos fábricas, nós temos tudo. Então, nós temos um estado rico. Mas assim, é para poucos. Porque nós temos isenções, né, de impostos, nós temos sonegações de impostos, e que isso nós temos que atacar. Nós temos que cobrar, né, os que não pagam, os sonegadores de impostos, os que têm as grandes empresas que têm isenções, nós temos que cobrar, né, não dá mais isenções, porque tudo isso faz com que não se aplique nas pequenas empresas, sabe, nos menores. No momento em que você cobra isso, tu tem muito mais, né? Nós temos 15 bilhões, né, de isenções, que a gente pode aplicar para os pequenos, né? Agricultura, nós temos na agricultura, nós temos 24% só da agricultura familiar, de toda a nossa extensão. E ela produz 70% da nossa alimentação, né, do que a gente consome. E isso é muito. Se a gente fizer a reforma agrária, nós vamos conseguir, assim, aumentar em 60% o emprego, né, para a população desempregada, que é onde nós temos muitos desempregados. E nós vamos conseguir também uma alimentação, né, para a população bem mais em conta, bem mais barata e sem agrotóxicos, sabe? Com qualidade. Então, nós temos que fazer a reforma agrária. Nós temos que dividir isso. A economia, para nós, ela é muito importante. Mas nós temos que pensar no todo. Pensar para os pequenos, que é onde eles não têm, porque se dá hoje muita isenção para uns e não dá para outros. E nós achamos que os pequenos, né, a nossa economia menor, não os grandes, eles estão sendo assim atacados no momento que eles pagam muito e os grandes pagam pouco. Então nós temos que fazer uma progressão dos impostos, né? Para esses grandes que não pagam, temos que cobrar deles, e quanto mais eles ganharem, a gente vai ter que aumentar, cobrar mais deles. Então, uma progressão, ser progressivo. Os que não pagam os impostos, que são sonegadores, que são muitos, né? A gente tem muitos milhões para receber no Estado. Nós temos que cobrar, até estatizar as empresas deles, né? Porque, para nós, o interessante é cobrar deles para a gente poder aplicar para os nossos, né, necessitados. Que é onde a gente vai pagar, nós temos como pagar os salários em dias, nós temos como aplicar na saúde, né, que está faltando, nós temos como investir na segurança, cobrando todos esses que estão aí, né, sonegando
e com as isenções. Perfeito. E com relação à economia, de que forma vocês devem tratar a dívida do Estado? Olha, a dívida do Estado, para nós, assim, ó, ela já foi paga. Na época do governador Brito, ele fez uma negociação com o governo federal e aí aumentou. Olha só como as coisas funcionam. Em vez de diminuir essa dívida para o Estado, ela triplicou, ela aumentou muito mais com a renegociação que ele fez. Então, para nós, a dívida do Estado, nós temos que parar de pagar, porque esses bilhões que vai para o governo federal tem que ficar no Estado. Tem que servir para a gente investir na nossa população aqui, nos nossos trabalhadores. Porque é uma dívida, vou deixar bem claro, ela já foi paga pelo tanto que a gente já pagou. E a dívida, em vez de diminuir, ela aumenta. Isso não tem lógica para ninguém. Você está pagando todos os meses e essa dívida está aumentando. E que, se eu não estou enganado, são em torno de 15 bilhões também por ano que se vai para a dívida. Então, olha só como é muito dinheiro. E daí falta para nós. Então, para nós, assim, a dívida, a gente não vai, sabe, não vamos pagar por enquanto, para isso que a gente tem que ter. A nossa população gaúcha, os nossos trabalhadores, os nossos desempregados, as donas de casa, onde que um botijão de gás hoje está em torno de R$80, ele consome 30%, né, do orçamento da família, né, que é um absurdo tu ter isso, para que estejam junto conosco, mas para isso nós temos que deixar claro e convidar. É por isso que a gente está dizendo que nós queremos fazer uma rebelião, né, no Estado. É que essa população se rebele com a gasolina no preço que está, o álcool, o gás, né, no valor que eu citei há pouco, os alimentos dentro, né, no mercado que a gente compra, a gente vai lá, hoje está um valor, amanhã está outro. Mas o nosso poder aquisitivo, que a gente ganha, é muito pouco. Então, todos os meses... E eu cito um exemplo meu, só para entenderem o porquê que a população... E é só na luta que a gente vai conseguir isso, a gente está unido. Porque eu vejo por mim, no momento em que eu não recebo hoje em dia, o mês que vem eu não recebo em dia, eu deixo de adquirir, eu deixo de girar, sabe, a economia do Estado. Dona Ana, porque nós temos, o tempo agora está começando a ficar curto, e é importante a senhora nos falar sobre as privatizações. Como é que é a visão de vocês sobre as privatizações do Estado? Vai haver privatização ou não? Como eu falei no começo, nós somos 100% a favor do funcionalismo público, porque ele desempenha um trabalho muito importante. A senhora tem 3 minutos. Para a população. Então, para nós, somos contra as privatizações. Para nós, privatizar o Estado é sucatear o nosso Estado. Então, nós vamos estatizar, que nem tem as fundações que agora o governo Sartori, né, privatizou, terminou. Isso tudo a gente vai voltar a trazer elas de volta com os seus trabalhadores que saíram de suas funções ali, né, que estavam desempenhando um belo trabalho. A gente vai retornar com elas. Somos assim, ó, 100% contra a privatização de Banrisul, que está sendo privatizado por dentro, que a população não se discute hoje, né, a privatização do Banrisul. Mas a gente sabe que todas as noites está sendo vendida as cotas, né, do Banrisul. Então, para isso, nós temos que dizer que o Rio Grande está sendo privatizado. As ações do Banrisul, todas as noites estão sendo vendidas por debaixo do pano. E nós temos que dizer para a população que nós não queremos o Banrisul privatizado. Nós queremos um Banrisul nosso, para que gere, sabe, a economia para dentro do Rio Grande do Sul. Então, somos contra. Dona Ana, agora a senhora tem 1 minuto
e-mail para dizer para o telespectador por que a senhora e o seu candidato a governador vão fazer a diferença para o telespectador, para o amigo votante. Olha, eu, junto com o Júlio, né, nós dois juntos, nós estamos debatendo com a população, né, com todos os trabalhadores, um projeto. E esse projeto é muito importante para nós, porque nós entendemos que nós temos que fazer uma revolução dentro da classe trabalhadora, mas não uma revolução com armas, mas aquela assim, ó, aquela rebelião que eu vou me rebelar com tudo que está aí me oprimindo. Nós precisamos estar sempre em luta, porque tudo que vem desses governos, eles vêm para nos achacar, para nos tirar. Então, nós precisamos estar juntos. 30 segundos. Estar junto, né, nessa luta e lá, população vir nos conselhos populares, sabe? Nos bairros, nas escolas, nas ruas, vir debater junto e trazer para nós, junto conosco, para a gente poder implementar, para que a gente tenha um socialismo para uma população, para que ela seja uma classe trabalhadora feliz. Porque povo sem isso não é feliz. Ok, muito obrigado, dona Ana Clélia Schneider Teixeira. Ela é candidata a vice pela chapa do candidato o Júlio Flores pelo PSTU. Se ela esteve agora de manhã conosco, hoje à noite, no Cruzando as Conversas, o candidato a governador, Júlio Flores pelo PSTU, estará também colocando aí o seu plano de governo. Muito obrigada, dona Ana. Obrigada. Um bom dia para a senhora. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos com notícias aqui no Rio Grande Movimento. Rio Grande Movimento de volta, agora o assunto é Expo Inter. Na Expo Inter foi apresentado um programa que deve gerar desenvolvimento tecnológico na área da mobilidade logística em todo o país. É a Rota 2030 que foi assinada neste ano. Acompanhe. No Rio Grande do Sul, o segmento automotivo representa aproximadamente 12% do PIB industrial gaúcho. E com essa transformação da indústria automobilística, foi criada uma nova política para o setor, o Rota 2030. É uma política do governo federal para a mobilidade logística. Nesse primeiro momento, o governo federal publicou uma medida provisória que tem 3 pilares, né? O primeiro pilar é para dar um regramento de mercado. A segunda parte do Rota 2030 é especificamente um programa para incentivar P&D, pesquisa e desenvolvimento dentro do país. E a última parte do Rota, que é um regramento geral também, visa facilitar a importação de autopeças não produzidas no país ou que não tem capacidade de produção no país, tornando, na verdade, o nosso sistema cada vez mais produtivo. O estado do Rio Grande do Sul também deve apoiar o segmento. Que vai ter uma previsão aí por 15 anos de incentivos e também todo o fomento à inovação e competitividade desse setor. Então, o Rio Grande do Sul, como é líder nessa parte de máquinas agrícolas, a parte de implementos rodoviários, encarroçadoras de ônibus, veículos leves, também temos aí 4ª posição nacional. Nós temos um programa também que trabalha alinhado com o Rota 2030 para poder fomentar essas novas tecnologias no setor. O evento ocorreu no estande do Badesul, que deve realizar concessão de créditos para o setor. Isso aqui é uma política de Estado e o Badesul vai tentar viabilizar esse projeto participando dos estudos, né, que são realizados do grupo de trabalho e também financiando algumas ações que por acaso venham a acontecer, né? Esse é o nosso objetivo principal. A ideia a partir de agora é estimular a modernização do setor a longo prazo e estabelecer regras para a isenção de impostos. Mas para isso, as montadoras precisam se comprometer a investir em pesquisa e desenvolvimento de veículos mais eficientes e seguros. E agora é hora de conferir a agenda da Expo Inter para essa terça-feira. Muita gente já passou aqui pelos pavilhões da feira acompanhando as novidades dessa edição. Mas quem ainda não conseguiu dar uma olhadinha na programação de hoje, acompanhe agora. Às 2h da tarde tem o famoso banho de leite das campeãs leiteiras no pavilhão do gado leiteiro. No mesmo horário ocorre a palestra Mulheres e o Agronegócio na Casa do Badesul. Às 2h30 tem o seminário Exportação de Gado Vivo, Aspectos Econômicos, Técnicos e Legais
reais no auditório da Federacity. Ainda às 2h30, é possível participar da oficina Ultrassonografia para avaliação de carcaça em ovinos no Espaço Senar. Às 6 da tarde, tem harmonização de queijos e vinhos no Pub do Queijo. E a programação ainda conta com shows todos os dias. Hoje, às 4h30, se apresenta Vinícius Brum. Às 5h30 da tarde, tem Renato Borghetti. E às 6h30, Geração Z. Quem ainda não veio conferir as atrações do parque, corre porque dá tempo. A feira só termina no próximo domingo. E a equipe da RDC segue fazendo a cobertura completa da 41ª edição da Expo Inter. Bom, morreu na tarde de ontem aqui em Porto Alegre, aos 91 anos, o tradicionalista Paixão Cortes. Você está vendo imagens dele aí? Foi vítima de complicações causadas por uma cirurgia. Radialista, agrônomo e pesquisador, Paixão Cortes, que também foi modelo da estátua do Laçador, é um símbolo da cultura gaúcha. Fundador do primeiro centro de tradições gaúchas, o tradicional CTG 35, Paixão Cortes deixa um legado cultural para o nosso estado. O corpo de Paixão Cortes está sendo velado no Palácio Piratini, de onde fala a repórter Manuela Veiga. Hoje o gaúcho amanheceu triste e o Rio Grande do Sul chora pela perda de Paixão Cortes, que morreu aos 91 anos de idade nesta segunda-feira. Bom dia, Lilian. Bom dia, Forcolém. Nossa equipe de reportagem já está aqui em frente ao Palácio Piratini, onde o corpo de Paixão Cortes está sendo velado. Ali pelas 10 horas da manhã, a imprensa e também a comunidade aqui em Porto Alegre já tiveram acesso ao velório para dar o último adeus a essa figura importantíssima da tradição gaúcha. Lembrando que por volta das 5 horas da tarde é a previsão para que o corpo dele se desloque daqui até o cemitério onde ele será enterrado. Todos os detalhes sobre esse momento muito delicado e esse momento de tristeza mesmo, que essa é a sensação que nós temos aqui. Todos esses detalhes vocês vão conferir na reportagem completa, ainda hoje às 10 da noite, do Jornal da RDC. E é claro, Lilian, Forcolém, se eu tiver novas informações, eu venho aqui e converso com vocês novamente. Eu tive uma grata... Eu tive um momento muito bacana com Paixão Cortes, eu que vivo um pouco do ativismo, e fiz uma entrevista uma vez com ele, foi maravilhosa, um cara muito sábio, né? Um cara assim que tinha a cultura do nosso estado no coração, na mente e nas palavras, assim, tudo referenciava e referendava a nossa cultura. Que Deus, o nosso patrão do céu, como diria ele, o receba abrindo a porteira, receba de braços abertos. Vá com Deus, Paixão. Você deixou um legado muito grande da paixão pelo esse estado, o amor por esse estado e a nossa cultura. Viveu 100% para isso, né? Nossa, viveu todo o tempo, ele viveu só para isso, né? Todo o tempo mesmo. Deixou não só um legado, como o legado, né? Não é só um dos maiores, né? Como a gente vê muita gente comentar, mas o maior tradicionalista do nosso estado. Bom, e agora vamos falar da história do menino Douglas, que tem paralisia cerebral e está precisando de ajuda. Vamos assistir. São nos olhos e no sorriso que Douglas expressa a alegria de viver. Ele adora um colo e vibra quando recebe a visita dos amigos e vizinhos. Há 6 anos, quando Douglas nasceu, um desafio para o pai, o seu Luciano, também começava. O pequeno foi diagnosticado com paralisia cerebral. Desde então, precisa de auxílio de fisioterapia, exames e consultas médicas. Ele só tem o pai, que é quem faz tudo por ele. Leva nos hospitais, alimenta, dá banho e muito amor ao menino Douglas. Ele é bem ativo, Eu sempre falo para as pessoas assim, quem não conhece, compra, porque nem sempre ele é brabo. Quando ele fica bravo, ele é bravo. A Dinda dele conhece. Mas ele é de trás de boa, ele tá sempre feliz, sempre sorridente. Ele é, graças a Deus, tirando
os limites dele, que ele, né? Os probleminha que ele tem, no resto eu não tenho o que reclamar. Mas como a família por aqui é pequena, só pai e filho, o seu Luciano acabou dedicando o dia para levar o menino aos médicos e nas sessões de fisioterapia. Ele acabou perdendo o emprego e está há 1 ano sem renda fixa. Faz alguns bicos e quer um emprego no período noturno. Assim ele tem como deixar o Douglas com uma babá ou um responsável de confiança. Por conta de tudo isso, o orçamento da família apertou e hoje eles sobrevivem da ajuda voluntária dos amigos. Mas a intenção sempre foi essa, né? De melhorar, fazer um banheirinho bom pra ele. É isso aí, dá uma estrutura melhor para ele, né? Para ajudar na causa do menino Douglas, um grupo de voluntários se reúne para arrecadar recursos. O dinheiro é para ser usado na reforma da casa de Douglas, que precisa de um espaço adaptado para o menino. E as ações voluntárias já têm feito muita diferença aqui na casa do Douglas, mas ajuda com certeza é bem-vinda, né, Jefferson? E essa ação entre amigos, como é que tá funcionando? Como as pessoas podem ajudar também? A gente está fazendo essa ação entre amigos, a gente está divulgando em redes sociais, principalmente em Facebook. O pessoal, para conhecer um pouquinho da história do Douglas, pode entrar na nossa no nosso Face pessoal, e ali vai ter um vídeo explicando um pouquinho a situação dele, contando um pouquinho da história. Para poder nos ajudar, a gente está fazendo essa ação entre amigos, que você pode fazer um depósito na nossa conta, pode nos chamar pelo WhatsApp ou pelo Face mesmo para saber qualquer informação. Nosso WhatsApp é 51997998710. Chamando por ali, a gente já responde e tira todas as dúvidas e como nos ajudar. E com certeza cada ajuda vai fazer diferença. Qualquer ajuda, qualquer doação, qualquer número que nos ajudar em comprar, vai fazer toda a diferença pra gente, sem dúvida. Mesmo com as dificuldades, Douglas não desanima. O exemplo dele é de esperança. A cada sorriso do pequeno, um novo incentivo para o pai, que segue nesta jornada de muita força de vontade e fé. Aprendi que não é tão difícil assim, né? Que nem, tipo, muitas pessoas imaginam, é complicado, assim, mas que eu tive que largar minha vida, aquela parte de trabalhar, né, de poder, horários disponíveis, essas coisas, mas no resto mais é tranquilo, que ele é um guri que ele não me incomoda, ele é de boa. Tá, então 997999710, o número do WhatsApp que ele disse aí, 997999710. Vamos todos ajudar. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco o assunto é cultura, é cinema. Fique com a gente. Nosso assunto agora é cinema. Nós vamos falar sobre a programação do Cine Santander Cultural, que tradicionalmente, todo mês de setembro, retrata ali na tela os filmes espanhóis, cinema espanhol. Nós, para conversar aqui, estamos com o programador do Cine Santander Cultural, que é o Felipe Guerra. Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom, Felipe, a gente sabe, né, que o Cine Santander Cultural tem essa programação já bem consolidada e todo mês de setembro é dedicada ao cinema espanhol, né? Sim. Quando a gente fala em cinema espanhol, aqui no Brasil, imediatamente vem à mente o Almodóvar, né? Que não está na mostra. Então, vamos comentar sobre essa mostra desse ano. Então, na verdade, todo ano já faz, eu não sei dizer quantos anos, porque eu trabalho no cinema desde 2014, já tinha, mas é muito tempo já que se faz o mês do cinema espanhol em setembro, né? Então, a gente tem uma programação que começa numa parceria com a Embaixada da Espanha em Brasília. A gente passa 6 dias de filmes gratuitamente, que é uma mostra que acontece nas grandes capitais do Brasil, né? Então, ela está passando em Brasília, no São Paulo, no Rio de Janeiro e aqui em Porto Alegre, no Cine Santander. E depois, durante o resto do mês, então, a gente passa um recorte de filmes recentes, né? Que foram produzidos entre 2001 e 2015. Aí são mais 16 filmes. 5 no começo, mais 16 depois. Não ter o Almodóvar, né? Por quê? A gente gosta de destacar diretores que não são tão conhecidos aqui e que geralmente não chegam aos cinemas, né? O Almodóvar todo mundo consegue ver quando pode, mas a gente fez uma mostra do Almodóvar no passado e, já em primeira mão, a nossa ideia é fazer uma retrospectiva Almodóvar ano que vem, com toda a obra dele. Olha só. Espero consigamos, né? Mas essa é a ideia. Então, esse ano a gente tem vários diretores que, apesar de ser multipremiados lá fora, né? Eles não são tão conhecidos, por cinéfilos até conhecem, né? O Alex de la Iglesia, o Vicente Aranda, são nomes que os cinéfilos conhecem, mas
ao grande público, esperamos que chegue assim como um primeiro contato. São filmes bem legais. E a gente vê, dando uma olhada na programação também, tem muitos filmes ali que são feitos junto com a Argentina também, né? Sim, coproduções, sim. Coproduções com a Argentina. Tem um dos filmes que vai passar que é O que os Homens Falam, no original é Uma Pistola em Cada Mano, que é do Sesc Guy. É um filme sobre adultos em crise de meia-idade, né? Então tem o Ricardo Darín, por exemplo, que é um dos maiores astros do cinema argentino, tá nesse filme, né? E junto com vários astros espanhóis, tipo o Eduardo Noriega, que é bastante conhecido até eles são bastante, o Darín principalmente, o Darín todo né? mundo reconhece na hora, né? Já é um chamarisco aí pra... E é um filme sobre homens quarentões em crise de meia-idade, tentando definir suas vidas, que eu acho que é um tema super atual, né? Já vamos comentar. Esse aí, qual é que tá passando agora? Esse é A Minha Grande Noite? Não, esse é o Uma Pistola em Cada Mano, que é o que os homens falam, o nome em português, isso. Uma Pistola em Cada Mano. Ó, o Darín vai aparecer agora. Isso, ali, ó. Então, do elenco, o Darín, no caso, é o mais conhecido do grande público, mas provavelmente... Tem vários astros do cinema espanhol. Tem o Luiz Tosar, o Eduardo Noriega, que até apareceu o nome dele agora, que é um galanzão lá, sabe? Então, eu acho que esse é um filme bem legal, assim, para quem já não tem muita intimidade com o cinema espanhol, quer ver, porque é uma comédia, ele toca em assuntos sérios de uma forma divertida, e é uma característica de vários dos filmes dessa mostra. Abordar questões dramáticas, sérias, tipo crise de meia-idade, sabe? Jovens que não sabem o que querem fazer da vida, com um viés meio cômico, sabe? Não é só drama, tem um pouco de comédia também, sabe? Que bacana. E é de 2012 esse filme, né? Esse filme 2012, né? Fala de traição, de depressão, enfim. Problemas adultos, digamos, né? Mas com um bom humor, não é um filme pesado. É uma comédia, né? Maravilha. Toca em temas sérios, mas é uma comédia. É bem divertido, assim, recomendo bastante esse filme. Né? E uma outra comédia que a gente está passando também, que essa é mais recente, ela não chegou aos nossos cinemas, né? É A Minha Grande Noite. A gente tem aí também o trailer, vamos dar uma olhada também. Aí, ó. Então, é um filme do Alex de la Iglesia, que é um dos diretores provavelmente mais criativos que estão trabalhando na Espanha hoje. Trabalhou com tudo que é gênero, já fez terror, já fez ficção científica, esse é uma comédia. E ele é divertidíssimo, assim, para quem realmente quiser ver uma comédia legal, é esse filme que eu recomendo, que é sobre a gravação... Mais escrachado bem escrachado. É sobre a gravação de um programa de fim de ano, sabe aqueles programas de Réveillon? Só que estão filmando isso em agosto, né? Então o pessoal tem que fingir que o ano tá acabando, que é ano novo e tal, e fazem isso muitas vezes, então ninguém mais aguenta, né? E o mais divertido, até a gente tá vendo pelo trailer, é que o Iglesias conseguiu um cantor muito famoso lá da Espanha, que chama Rafael, só, o nome do cara é Rafael, que é tipo um Júlio Iglesias, assim, menos conhecido por nós, para fazer o papel de um cantor famoso no filme, tipo um cara super arrogante, assim, que em comparação, para o pessoal daqui entender, seria o mesmo que tu fizer um filme aqui e botar o Roberto Carlos interpretando um cantor famoso, sabe? Então é super legal, o cara faz o papel, ele é muito engraçado no filme. E esse é mais recente, é de 2015. Ele não passou no cinema aqui no Brasil, então eu acho bem legal, assim. E esse filme vai ter uma sessão comentada, né? Vai ter uma sessão comentada no dia 14, se não me engano. Uma sexta-feira, com o crítico de cinema aqui em Porto Alegre, André Kleiner, que vai comentar não apenas o filme, mas a obra do Alex de la Iglesia, né? Que ele também é conhecido pelos fãs de cinema de gênero, de comédia, ficção científica e tal, mas né, é um nome que não chegou ao grande público ainda, né? Vamos ver se agora a gente ajuda o pessoal a conhecer. A buscar, né? Bacana. E temos mais um também que nós temos no trailer. Destaque, aí, qual é? Aí é mais diferente, é documentário. É um documentário que chama Sonhos de Sal. Não lembro o nome do diretor agora, infelizmente, mas ele foi o grande ganhador do prêmio Goya, que é o Oscar da Espanha, né? Em 2015, se não me engano, ele ganhou o Oscar de melhor documentário, o Goya de melhor documentário. E é um filme super legal. Esse é o filme, assim, que eu recomendo pra pessoa que quer ver algo pra se sentir bem, assim, sabe? Porque são 4 histórias reais de pessoas que superaram enormes dificuldades para realizar o seu sonho. Então, uma dessas pessoas, por exemplo, é um menino cego que quer aprender a tocar piano. Aí tem uma moça que tem uma doença super grave, que ela tem que sempre ter cuidados e tal, e ela quer morar sozinha. E um outro caso que é muito divertido é um senhor, já com 60 anos, que é caminhoneiro e quer parar tudo para aprender a tocar guitarra. O cara sempre foi o sonho dele, sabe? Então o filme trata desses sonhos das pessoas que têm que superar grandes dificuldades para realizar seus sonhos. Esse também tem uma sessão comentada. É do Alfredo Navarro, né? Esse Isso, filme, Alfredo a direção Navarro. do Alfredo Navarro. No dia 13, então, que é quinta-feira, vai ter uma sessão comentada com o Jorge Santana Brasil, que é diretor de acessibilidade e inclusão.
e vai falar, então, por causa até dessa história do menino cego, né? Que você pode superar essas dificuldades para realmente tentar concretizar seus sonhos. Acho que é muito legal por esse viés. Maravilha. Bom, é toda gratuita a mostra, o mês todo? Não. A primeira semana é gratuita. Que é essa... Que é a Mostra Cinema Atual Espanhol. Isso, em parceria com a Embaixada da Espanha. Então, ela acontece em todas as capitais e é gratuita justamente para apresentar para o pessoal, né, esses filmes. É uma oportunidade para te ver, assim, 5 filmes espanhóis gratuitamente. Vai até que dia, então? É só na primeira semana de Na primeira semana começa setembro. quinta, isso, e vai até dia 5. Tá. Ou 4, agora não me engano. Mas Uhum. é tipo... São 30 de 6 agosto a 5 de setembro. Isso aí, 30 de agosto, Tá. 30 de agosto a 5 de setembro. Depois começa, então, o mês do cinema espanhol que a gente fez a seleção. E aí sim, os ingressos são R$10 a inteira e meia, R$5 para estudantes e pessoas acima de 60 anos. Que aí entra esses filmes que a gente estava... Esses filmes de 2001 até 2015. São 15 filmes no total, São né? 16 filmes, 16. mais esses 5 do comecinho, né? Uhum. E vale destacar também no final do mês, dia 30, eu acho que é domingo, né? Vai ter uma animação espanhola, dublada em português, né? Mas é uma produção espanhola chamada Atrapa la Bandeira, que vai ser exibida em 3 sessões gratuitas também para os pais levarem seus filhos. É uma animação. É uma animação feita na Espanha. É No Mundo da Lua a tradução, No Mundo né? da Lua a tradução, muito obrigado. Do Henrique Gatto. Sobre um menino que é astronauta, ele é filho de uma família de astronautas e ele tem que ir para a Lua para recuperar aquela bandeira que foi fincada pelo Neil Armstrong lá e sumiu. Não posso contar muito da história, mas ele tem que ir para lá para resgatar essa bandeira e ao mesmo tempo se reaproximar da família dele. Então a gente vê que toca em temas fantasiosos, cômicos, mas temas sérios também, porque tem essa questão da família, assim como em vários outros filmes da mostra. Bacana, então, para fechar essa mostra, e aí dá para ir a família toda, dá para ir crianças também, bacana. Bom, vamos passar então o convite para você de terças a sábados, das 10 da manhã às 7 da noite e nos domingos, da 1 da tarde até às 7 da noite. A bilheteria fica aberta ali nesses horários ali sempre, só não abre nos feriados. Exato. Tá aí então o convite para assistir muito cinema espanhol. E conhecer, talvez, algumas coisas que não se conhece, alguns diretores que nunca ouviu falar, é uma boa oportunidade, eu acho, para conhecer esse cinema que, como eu falei, não chega tanto para nós quanto deveria, né? Uhum. Maravilha. Muito obrigada pela tua participação. Esperamos que volte aqui para falar mais adiante de outras programações tão ricas, né, do Santander Cultural do Cinema. Eu agradeço o convite. Muito obrigada. O Rio Grande em Movimento vai ficando por aqui. Uma ótima terça-feira para você. Não esquece que a gente volta amanhã às 11 da manhã com muita informação, cultura e jornalismo por aqui. Até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.